ouvir a tua palavra, Senhor, nesta noite. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos esta noite para juntos cultuarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu peço, irmãos, estou muito feliz por essa rica oportunidade que Deus concede. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Júlio, pastora Dilma, pastora Júlia, que estão na frente dessa obra, sua família, a Dani, né? Que Deus a resgate para ele mesmo, toda a família em nome de Jesus. Quero também louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui nessa noite. Aleluia. São muitos, conheço muitos rostos aqui nessa noite, Jefferson e os demais, mas não tem tempo para citar o nome de todos. Mas confesso que ao sair, terminado o culto, prometo que falarei com todos, cumprimentarei todos para a glória de Deus. Peço, irmãos, que abram as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o médico, Dr. Lucas, capítulo 17, capítulo de número 17. Obrigado, Deus abençoe. Capítulo número 17, versículo 11 em diante. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante, todos encontraram? Amém. Louvar a Deus pela vida, mais uma vez, pela vida da pastora Dilma, né? Porque é lindo criar-se um culto de ação de graça. Eu costumo sempre falar, há poucos dias eu estava falando na nossa igreja que nós somos como criança. Pedimos, como criança, né? Pedir o pai e a mãe um chiclete, um pirulito, uma bala. Pede, meu pai me dá, minha mãe me dá. Pede, pede, pede. Depois que o pai ou a mãe concede aquele lanche para aquela criança simplesmente vira as costas e nem um muito obrigado, meu pai, minha mãe, meu tio, seja quem Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Nós pedimos, oramos, clamamos, Deus nos ouve, nos responde, e nós esquecemos de agradecer. Lucas capítulo 17, diz assim, versículo 11, nos diz assim: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-o, disse-lhe: Ide-vos e apresentai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu a seus pés, aos pés de Jesus, e prostrou-se em terra, e disse-lhe Jesus: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse samaritano? E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Aonde estão os outros 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te, a tua fé te salvou. Aleluia. Altíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez diante da tua presença estamos para te cultuar, te adorar, te bendizer. Meu Deus Todo-Poderoso, usa-me como canal nesta noite de bênção para falar com a tua igreja. Senhor, eu não estou nada, não sou nada, não posso nada, mas tu és tudo, tu tem tudo, tu pode todas as coisas. E a tua palavra nos diz, ó Pai, que quando se opera, ninguém pode impedir. Meu Deus, nesta noite, opera milagres e prodígios conforme a tua vontade e o teu querer. Tudo isso, meu Deus, meu Pai, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Podemos sentar, meu irmão. Amados irmãos, prometo aos irmãos que não irei me prolongar.
Nós estamos no culto muito interessante, muito lindo, onde nós aqui estamos nesta noite para celebrar, pastor João, um culto de ação de graça. Louvo e agradeço a Deus pelo ministério, por criar um culto desse, culto de ação de graça. E nesta noite, meus irmãos, quando nós lemos o texto sagrado, a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que havia 10 leprosos. E quando nós falamos em lepra, meus irmãos, a lepra era uma doença sem cura no tempo de Jesus. Era uma doença incurável. Hoje Deus fazia o milagre ou Deus fazia. Se Deus não fizesse o milagre, não teria cura, não tinha solução. E quando um homem, meus irmãos, ou uma mulher se encontrava com lepra, a lepra, meus irmãos, era uma doença, era uma ferida que brotava sobre a carne de um homem ou de uma mulher. E aquela ferida ia se alargando, se estendendo. Se a lepra começasse pelos dedos das mãos de uma pessoa, ela ia destruindo, ia roendo, corroendo. E ela ia aumentando, e as pessoas perdiam os dedos, perdiam a mão, perdiam o braço. E no final vinha a falecer. Era uma doença sem cura. Quando um homem ou uma mulher pegava essa doença, eles eram afastados da cidade. E o que chama a atenção, pastor Júnior, é que quando um homem ou uma mulher se encontrava com lepra, eles perdiam 3 coisas. Eles perdiam a convivência na família, perdiam a convivência na sociedade, e eles tinham que morar fora do arraial. Nesta noite nós estamos aqui no santuário, na casa de Deus, cultuando e adorando ao Senhor. Mas se um leproso ele tivesse o desejo no seu coração de cultuar e adorar o Senhor, ele não tinha permissão. Aquele povo, meus irmãos, era desprezado pela sociedade. Eles tinham que ser excluídos por causa da lepra. Porque a lepra, meus irmãos, era uma doença, além de ser uma doença que causava feridas gravíssimas que levavam até a morte. Além de tudo isso, era uma doença contagiosa. Um leproso não podia estar aqui nesse recinto, porque se uma mosca ou um mosquito pousasse nele e de repente saísse dele e pousasse em cima de nós, a doença era transmitida. E o leproso ele tinha uma ordenância em Judá, em Israel. Era a ordem dos sacerdotes, que todas as vezes que um homem ou uma mulher se encontrasse leproso, ele tinha que se afastar da cidade. E todas as vezes que ele encontrasse uma pessoa vindo de longe, ele tinha por obrigação para não ser morto e apedrejado e gritar: imundo, 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 eu sou leproso, para que as pessoas se distanciassem cada dia mais dele. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que chama a minha atenção é que Jesus, uma certa feita, ele sai caminhando de Judá para Jerusalém. E os historiadores vão nos falar que foi a última viagem de Jesus. Aí eu começo me chamando a atenção, pastor, que era a última viagem. Ou seja, era a última oportunidade daqueles homens. Jesus caminhando naquele lugar. Quando eles avistam Jesus de longe, eles começam a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles clamam, o que chama já a minha atenção, pastor Júnior, é que eles dizem: Jesus, tem de misericórdia de nós. A oração é em comunhão, a oração é unida, a oração é em concordância. Aleluia. Porque muitas vezes nós oramos pela nossa causa, nós não se compadecemos da dor do nosso irmão. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, também chorai com os que choram. Muitas vezes nós vemos nossos irmãos passando por dificuldade, passando por peleja, passando por necessidade. Muitas vezes o nosso irmão da nossa igreja, da nossa congregação, está passando por fome de pão. E nós estamos com a mesma farta, mas nós não se compadecemos do nosso irmão. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que eles estavam unidos. Eles estavam unidos e começam a clamar em nossa fé: Jesus, tem de misericórdia de nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ali agora dá uma ordem, dizendo: vão e se apresentam aos sacerdotes. Eles saíram, meus irmãos, e caminham aos sacerdotes. Aí a Bíblia diz que eles tomam posse da palavra de Deus. Aqui eu já quero também trazer algo de extraordinário para a igreja. Quando tiver um homem de Deus sobre o altar,
Quando tiver uma mulher de Deus sobre o altar ministrando uma palavra, não importa se você conhece ou não, esta palavra vindo do altar de Deus, você não perde esta palavra, pelo contrário, faz o pregador se aposta desta palavra, crendo no milagre e na vitória. Porque quando Jesus faz a declaração dizendo: ide e se apresentai aos sacerdotes, aqueles 10 leprosos, eles se apossaram da palavra de Jesus, Jefferson, e eles vão seguindo, caminhando em direção à casa dos sacerdotes. E o que chama a minha atenção, vai chamar a tua também, é que no meio da caminhada, que eles vão caminhando em direção à casa dos sacerdotes, quando ele olhava para os seus dedos eram restaurados. Quando ele olhava para suas orelhas eram restauradas. Quando passava a mão no seu nariz, também era restaurado. Quando olhava para os seus pés capengando ali, quando olhava os seus dedos crescendo, e o milagre acontecendo. E eles vão em direção à casa dos sacerdotes, crendo no milagre, e o milagre aconteceu na direção da casa dos sacerdotes. Aqui chama a minha atenção que muitas das vezes, meus irmãos, quando Jesus ali chama Bartimeu para se apresentar até Jesus, a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus curou Bartimeu instantaneamente, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento. Mas aqui, irmãos, nós percebemos que eles são curados no andor da caminhada. Sabe o que Deus está falando nesta noite? Talvez você tenha clamado por milagre momentâneo, talvez você tenha clamado por milagre de repente, e ainda não aconteceu como aconteceu com o cego Bartimeu. Mas creia nesta palavra nesta noite, não aconteceu de imediato, mas ainda vai acontecer você caminhando no caminho em direção à casa dos sacerdotes, na persistência, na existência. Vem a luta, vem peleja, vem batalha, mas você insiste, não desiste. Porque, meus irmãos, aqueles 10 leprosos, eles poderiam parar e dizer: eu não vou não, mas eles vão tomar posse da palavra de Jesus, e eles vão caminhando em direção à casa dos sacerdotes. E quando eles vão caminhando em direção à casa dos sacerdotes, ele recebe o milagre, recebe a cura. Sabe o que Deus está falando nesta noite? Você tem clamado o ano inteiro, ainda não aconteceu o milagre. Você tem pedido o ano inteiro, ainda não aconteceu. Mas Deus está te convidando nesta noite. Continua caminhando para a casa do Pai, continua marchando para a casa do Pai, continua congregando, continua orando, continua vigiando, continua jejuando, porque no meio do caminho para a casa do Pai, que é o nosso sacerdote, o milagre vai acontecer para a glória de Deus. O milagre acontece. E quando nós vamos esses 10 leprosos, eles chegaram na casa dos sacerdotes, era necessário que o sacerdote examinasse. O sacerdote era uma espécie de médico naquela época. Quando os sacerdotes, aqueles homens se apresentaram, eles disseram: nós éramos 10, somos 10 leprosos, nós recebemos a profecia do Mestre Jesus, e se apossamos da palavra, e viemos caminhando até a casa dos sacerdotes, e nós estamos curados. A Bíblia diz, meus irmãos, que os sacerdotes pegaram aqueles homens, pegaram aqueles 10 homens e separaram. A história nos fala lá no livro de Levítico que todas as vezes que alguém estava com lepra, que era declarado curado, era necessário passar por um processo. E quando aqueles 10 leprosos, meus irmãos, eles entram na casa dos sacerdotes, o sacerdote pega essa vara, raspa todos os seus pelos do alto da cabeça, dos planos dos pés. E aqueles homens, eles tinham que ficar em observação durante 7 dias, para ver se as suas feridas realmente iam cicatrizar ou se ia avançar. Para saber, meus irmãos, se o homem tinha sido curado da lepra, se durante 7 dias de expiação, de observação, se durante aqueles 7 dias, passando os 7 dias, o sacerdote ia verificar o corpo daqueles homens, e se ele encontrasse apenas um pelo branco, significava que aquele homem não estava curado. Mas para a glória de Deus, passaram 7 dias de expiação, o sacerdote observando aqueles homens, e no 7º dia, para a glória de Deus,
Os sacerdotes observaram e viram que aqueles homens estavam totalmente curados. E aqueles homens receberam carta de voltar para a cidade. Aqueles homens receberam carta de poder voltar para a sua família. Porque quem era leproso perdia a família, perdia a convivência na sociedade e perdia, não podia cultuar nem congregar com o Senhor. Mas aqueles homens, eles recebem a carta de cura e voltam para a sua cidade. Mas o que chama a minha atenção, vai chamar a tua também, é que 10 leprosos receberam a cura, 10 leprosos foram curados, 10 leprosos receberam o milagre da parte de Deus. Mas quando eles se apresentaram durante 7 dias na casa dos sacerdotes, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles receberam a sentença da cura, que passaram os 7 dias de observação, a Bíblia diz que 9 daqueles voltaram para a sua casa, dizendo: eu vou encontrar minha família, eu vou encontrar minha parentela, eu vou poder viver lá no meio da sociedade. Mas no meio daqueles 10, meus irmãos, o que chama a minha atenção é que um daqueles diz assim: eu vou procurar Jesus para agradecer. E nesta noite nós estamos no culto de gratidão, e você tem motivo para agradecer a Deus já nesta noite. É isso mesmo. A Bíblia diz que Davi todas as vezes que acordava, Davi dizia: dormi e acordei porque o Senhor me despertou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está vivo nesta noite de pé porque o Senhor te despertou. Sabe quantas pessoas de hoje para hoje dormiu e não amanheceu porque Deus recolheu? Mas hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Porque você é uma pessoa especial, porque Deus foi lá e te despertou e disse: minha filha, é hora de levantar. Ei, meu filho, é hora de levantar. É por isso que Davi diz: dormi e acordei porque o Senhor me despertou. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós temos um motivo para agradecer. Talvez você tenha pedido algo a Deus que ainda não aconteceu. Talvez você tenha dito: Deus, olha, restaura minha filha, Deus, restaura o meu casamento. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer para a glória de Deus. É só você continuar marchando como esses 10 leprosos, crendo e acreditando que o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Aleluia. Quando nós lemos, meus irmãos, nós entendemos que a gratidão desse homem é extraordinária. Porque aquele homem, meus irmãos, quando ele volta para se apresentar a Jesus, a Bíblia diz que quando aquele homem volta e se apresenta a Jesus, ele se prostra e diz: Senhor, muito obrigado pela minha cura. Jesus olha para aquele homem e diz: não foram 10 que foram curados? Por que só voltou este homem estrangeiro? Porque aquele homem, meus irmãos, considerado como estrangeiro, ele era samaritano, ele era de Samaria, não pertencia a Israel. Nome pertencente a Israel, nome pertencente a Jerusalém, nome pertencente à cidade santa, não voltou para agradecer. Aquele homem era samaritano, era considerado como estrangeiro, e ele volta para agradecer a Deus. E quando ele voltou para agradecer a Jesus, meus irmãos, aí aqui, meus irmãos, ele volta para se prostar para agradecer a Jesus. Jesus disse: não foram 10 que foram curados, porque só voltou esse estrangeiro. Aí Jesus diz: agora levanta, filho, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que aprendemos com isso nesta noite? Como somos gratos a Deus. É isso mesmo, olha para vocês entenderem. Quando nós somos gratos a Deus, Deus abre porta para que essa porta abra outra porta. É isso mesmo. Quando você agradece a Deus, Deus abre uma porta para abrir outra porta por causa da tua gratidão. É isso mesmo, meu gesto. Porque aquele homem, ele agradece a Deus pela cura que recebeu física. Mas quando ele voltou para agradecer a Deus pela cura física, Deus abriu outra porta para ele. E ele recebeu o milagre da salvação para a glória de Deus. E nós, nesta noite, nós estamos no culto de gratidão. Nós estamos no culto de agradecer a Deus pelo livramento. Nós estamos no culto de agradecer a Deus até pelas lutas. Eu costumo dizer que até pelas lutas temos que agradecer, porque é nas lutas que nós nos aproximamos de Deus. Vocês perceberam que quando a gente está bem, nós procuramos Deus, se afastamos de Deus, distanciamos de Deus. Mas quando vem as lutas, as dificuldades, as
leproso, ele voltou para agradecer a Deus. E quando ele voltou para agradecer a Deus pelaquela oportunidade que Deus tinha curado ele, ele recebeu o milagre da salvação, igreja. Isso chama a minha atenção, porque o milagre da salvação, só aquele homem recebeu, pastora Júlia. Porque quando aqueles 10 homens, meus irmãos, eles desceram à sepultura, os 10 homens, a bênção da cura física, todos tinham e todos perderam. Mas quando aqueles 10 homens desceram à sepultura, só um tinha a bênção da salvação. Sabe qual foi? Aquele que voltou para agradecer a Deus. É motivo de você agradecer a Deus hoje pelo livramento. É motivo de você agradecer a Deus hoje pela proteção. É motivo de você agradecer a Deus hoje pelo ano. Quantas pessoas já foi mal nesta noite? Quantas pessoas viraram o ano de janeiro de 2024 para 2025 dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aonde estão essas pessoas agora? Sepultados, enterrados, mortos. Mas nós, para a glória de Deus, estamos aqui. É motivo de nós agradecermos. É motivo de nós fazermos como Davi, dormir e acordar porque o Senhor me despertou. Aí você diz: mas pregador, como eu vou agradecer a Deus? É tanta dificuldade, é tanta peleja, é tanta batalha. Eu quero parar. Ei, olha para Jó. Jó tinha tudo, meus irmãos. Foi o homem, era o homem mais rico da face da terra, no Oriente, naquela época. Jó tinha 10 filhos, Jó tinha gados, fazendas, tudo Jó tinha. Mas a Bíblia diz que o Senhor só dia. Jó perdeu tudo, perdeu os animais, perdeu a riqueza, perdeu a fazenda, perdeu os 10 filhos. E a mulher diz que agora Jó faz o quê? Blasfema contra Deus e morre. Não, sabe o que Jó faz? Jó prostra a cabeça, rasga suas vestes, pega saco de pega cinza, joga sobre a sua cabeça, e Jó faz uma adoração a Deus, dizendo: Senhor, nu eu vim à terra e nu voltarei. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos no capítulo número 42, Jó diz: Senhor, antes eu só te conhecia, te ouvi falar, mas agora eu posso contemplar e ver a tua face, Senhor. A Bíblia diz que quando Jó reconheceu a grandeza de Deus na gratidão, a Bíblia diz que Deus dobrou as bênçãos de Jó. Deus dobrou as bênçãos de Jó. Jó tinha 500 animais, Deus deu 1000. Jó tinha 500 cabeças de jumenta, Deus deu 1000. Deus deu 10 filhos novos a Jó. Deus redobrou e multiplicou as bênçãos de Jó. Por quê, pregador? Por causa da gratidão. Por causa da gratidão. Aí talvez você diz: mas pregador, eu tenho orado para Deus restaurar meu casamento, ainda não aconteceu. Pregador, as minhas filhas estão na prostituição, ainda não, Deus nos salvou. Pregador, eu tenho parente na droga, Deus ainda não libertou. Pregador, eu vou parar. Ei, mas Deus te convida nessa noite: não para, não insista, persista, não desista. Passa como aqueles 10 leprosos, eles se apossaram da palavra de Deus, crendo no milagre, e vão em direção à casa do sacerdote. E no meio do caminho eles foram curados, no meio do caminho receberam a vitória, no meio do caminho foram curados. Ele sabe que Deus está convidando a eu e você nesta noite: não pare, minha filha, não pare, meu filho. Aí você diz: mas pregador, é muita luta, eu vou parar. Mas Deus está dizendo: não para, insiste, continua congregando, continua adorando, continua orando, continua jejuando, continua perseverando, que no tempo de Deus, na hora de Deus, o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Glória a Deus. Não para. Aleluia. Glória. Santo é o nome. Aqueles sacerdotes, eles poderiam parar. Eles poderiam dizer: não, Jesus podia fazer comigo, igual ele fez com Bartimeu. Vem cá, Bartimeu. Vai ali, cura Bartimeu de imediato. Jesus também curou apenas um leproso de imediato. Ele colocou a mão sobre o leproso foi curado. E esses 10 aqui, eles vão se apresentar ao sacerdote. Eles poderiam, pastor Júlio, desistir: não vai acontecer nada não, eu vou parar. Mas eles se apossaram da palavra de Deus.
e seguiram em direção à casa dos sacerdotes. Falando em apossar a palavra, eu lembro muito bem de Abraão. Abraão, 75 anos de idade. A sua esposa Sara, 65 anos de idade. Casal de idade avançada, casal sem filho, casal sem herdeiro, casal sem filhos. Aí a Bíblia diz que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa: Abraão, meu filho, sai-te da tua terra e da tua parentela, que te farei uma grande nação. Deus chama Abraão, não mostra para Abraão e vai. Deus chamou Abraão também como lhe mostrou o caminho. Deus chamou Abraão e disse: segue que eu vou te mostrar o caminho. Mas o que chama a minha atenção, pastor João, é que Abraão, ele se apossou da palavra. O milagre aconteceu na vida de Abraão, porque Abraão se apossou da palavra. Sara disse: mas vamos para onde, Abraão? Ele disse assim: ele falou, ele prometeu. Se Deus prometeu, ele garante. Se Deus falou, minha filha, pode ter passado dias, meses, anos, mas a promessa vai se cumprir. Porque Deus é homem para que minta, e Deus é homem para que se arrependa. A Bíblia diz, meus irmãos, que passaram os dias, os meses, os anos. Aí a Bíblia diz que agora, meus irmãos, chegou 24 anos. É isso mesmo. 24 anos, Abraão esperando a promessa. Aí a Bíblia diz agora, meus irmãos, que Abraão, tomando posse da palavra, continuando crendo e baixando. A Bíblia diz que aos 99 anos de idade, Deus aparece mais uma vez para Abraão e diz: Abraão, meu filho, anda na minha presença e ser perfeito, porque a promessa que eu te fiz ainda está em pé. Deus já está falando nessa noite: anda na minha presença e ser perfeito, porque a promessa que eu te fiz ainda está em pé. Eu vou ligar para você entender. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite? Não importam os dias, minha filha, não importa se a promessa que Deus te fez tem meses, não importa se a promessa que Deus te fez tem semana, não importa se a promessa que Deus te fez tem até ano, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus ainda está em pé. É se apossar, é não parar, é continuar achando, crendo que o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que quando esses 10 leprosos, eles recebem essa mensagem, eles se apossam e seguem em direção. Como eu falei de Abraão comentou, posso dar palavra. E é necessário que nós, como igreja de Cristo, independente, o pastor Júlio vai ministrar, pastor, independente se seja homem, se seja mulher, se seja conhecido, se não seja, se está falando desta palavra, esta palavra é verdadeira, é para nós se apossarmos, é para nós crermos. Se Deus diz assim: eu vou curar, pode ter certeza que Ele vai curar. Se Deus diz assim: eu vou salvar, pode ter certeza que Ele vai salvar. Se Deus diz assim: eu vou libertar, pode ter certeza que vai libertar, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Assim como Ele prometeu, Abraão cumpriu, Ele vai cumprir na minha e na tua vida, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glorifique enquanto tomou água aqui, não Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagine, meus irmãos, se eu hoje fosse detectado com a lepra, para vocês entenderem, eu fosse detectado com a lepra, a minha carne começasse meus pelos ficar brancos, eu tinha que ser excluído da minha casa, eu tinha que deixar minha esposa, tinha que deixar meu filho, minha mãe, se afastando. Depois que eu saísse da minha casa, eu não podia mais viver no meio da sociedade, não podia estar mais nas ruas caminhando. E depois, eu não podia cultuar nem entrar na casa do templo para adorar o Senhor. 3 coisas eram tiradas daqueles homens. E aqueles homens iam para o leprosário, abandonado, desprezado, humilhado.
E ainda havia uma ordem: se alguém passasse próximo dele e eles não gritassem leproso, imundo, eles teriam que ser apedrejados até a morte, porque eles desobedeceram a lei. Mas a Bíblia diz que o medo de teu Jesus, que passou lá naquele dia, indo para Jerusalém, está aqui nesta noite. Eu estou vendo alguém tomando posse da palavra. Esse mesmo Jesus que caminhando ali para Jerusalém, aqueles outros clamaram dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Este mesmo Jesus está aqui nesta noite. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua petição, não sei qual é o teu clamor. Também, se eu soubesse, nada poderia fazer. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus de Nazaré, o meu Deus da Galileia, o Todo-Poderoso, ele é da tribo de Judá. Ele está aqui nesta noite para mudar a minha e a tua história, para mudar a minha e a tua situação. Mas nós cremos, confiamos e saímos daqui nesta noite dizendo: eu tomo posse daquela palavra de Deus, eu tomo posse dessa palavra de Deus, eu creio no meu milagre, eu creio na libertação da minha família, eu creio, Senhor, eu creio na libertação da minha filha, eu creio na libertação daqueles queridos chorando, eu creio na libertação, eu creio na cura, eu creio no milagre. Abaixa, sair daqui nessa noite crendo no milagre, que assim como eu sei na vida desses 10 leprosos, ele vai fazer na minha e na tua vida para a glória de Deus. Oh Deus, aleluia, Jesus. Como eu falei, a gratidão, ela abre portas para outras portas. Vou repetir mais uma vez. Aleluia. A gratidão a Deus, ela abre uma porta para outra porta. Vocês percebem que quando esse homem ele voltou para agradecer a Deus, ser grato a Deus pela cura, abriu uma porta para a porta da salvação. Você está aqui nesta noite em culto de gratidão ao Senhor. Você está aqui nesta noite agradecendo a Deus pelo ano, pelo livramento, pela proteção, pelo cuidado. Agradeça, meus irmãos, até vou falar isso mesmo, para você entender. Agradeça, meus irmãos, até pela farofa de ovo que você está comendo. Porque aquela farofa de ovo que você está comendo, tem alguém na África e até no Brasil, no nosso país, que não tem aquela farofinha com ovo para comer. É necessário que nós sejamos gratos, aprendemos com esse homem a ser grato a Deus, a ser grato a Jesus, pela vontade, até pelo pouco temos que agradecer. Eu, da semana, eu entrei no supermercado lá e estava dizendo: Josi, eu fui fazer as compras dela e chega lá entrando. Eu disse: Josi, a Bíblia diz que todo o sustento da face da terra do homem é providência de Deus. Nós achamos que, eu peguei 100 reais aqui, fui no supermercado comprar. Não. É Deus que providenciou o trabalho para você. É Deus que providenciou 100 reais para você. É Deus que providenciou o supermercado para você ir comprar. É Deus que providenciou a saúde para você trabalhar. É Deus. Aí a pessoa acha que eu estou comprando com dinheiro, você não está comprando nada, é providência divina. Nós não temos nada, direito a nada. A Bíblia diz que nós estávamos todos proporcionados a ser lançados no inferno. Era como pegasse uma reta escavadeira, uma pá escavadeira de uma máquina, pegasse toda a humanidade da face da terra aqui, e lançasse no inferno. Nós não somos merecedores de nada, mas as misericórdias de Deus, ela nos alcançou. As misericórdias de Deus, ela nos alcançou. É por isso que nós estamos nessa noite. Seja grato a Deus pelos livramentos. Quantos livramentos, eu costumo sempre falar que a Bíblia deixa bem claro: se o nosso inimigo pudesse nos estragar vivo, sabe o que isso está dizendo? Satanás pudesse pegar nós igual uma galinha come uma barata. Uma galinha pega a barata. Quem viu já uma galinha mastigar uma barata? Nunca. A galinha pega a barata, traga aqui e engole viva. O desejo de Satanás na minha e tua vida era isso: vou engolir esse crente, essa crente viva aqui, para ele morrer lá no meu ventre. Esse é o desejo de Satanás, mas a Bíblia diz que Jesus,
entrou com o braço forte, mão estendido, disse: isso aqui é minha igreja, é minha noiva, ninguém toca, ninguém mexe, é minha escolhida. Fica de pé em nome de Jesus. Glória. Oh, Espírito Santo, obrigado. Vamos orar, Senhor, nesse culto de gratidão a Deus. Aleluia. Vamos aprender com este homem, este leproso que voltou para agradecer a Deus. Nós precisamos fazer como ele, voltar para agradecer a Deus. Quantas pessoas pedindo: Senhor, restaure, me dá uma casa, Deus me dá um carro, e Deus dá a casa, Deus dá o carro, Deus dá o casamento, depois abandona a Deus. Mas já foi falado nesta noite, o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que abençoa. Fica esperto, abre o olho. Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, Pai do Senhor Salvador Jesus Cristo, meu Deus, quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra nesta noite, Senhor. Meu Deus, Deus poderoso, nos ensina a ser grato a Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos ser gratos pelo alimento, Senhor. Que nós possamos ser gratos pelo sustento, que nós possamos ser gratos, Senhor Deus, pelo alimento, Senhor. Senhor, obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente nesta noite, Senhor Deus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada um, Senhor Deus, que está aqui nesta noite, por cada milagre, por cada maravilha, por cada prodígio, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não deixou, Senhor, acontecer mal conosco, Senhor. Meu Deus, Deus poderoso, como foi falado nesta noite, o inimigo queria nos estragar vivo, mas o Senhor nos deu o livramento. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, nos ensina a ser como Davi, Senhor Deus, que perdeu o trono. Não perdeu o trono, continuou com o trono, continuou com a coroa. Mas quando Davi se afastou de Ti, ele perdeu a presença. Ele disse: Senhor, pode tirar minha coroa, pode tirar meu reinado, mas não aparta de mim a tua presença. Ai, porque a presença que faz a diferença. Não adianta ter conta recheada de branco se não tiver a presença de Deus. Não adianta ter a outra porta se não tiver a presença de Deus. Não adianta ter a melhor casa se não tiver a presença de Deus. É a presença, é a presença, é a presença que faz a diferença. Glória, glória, Deus. Senhor, obrigado nesta noite, Pai, pela tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por essa noite, obrigado pela vida, Senhor Deus, da igreja, da pastora Dilma, da pastor Guarulhos, do pastor Júlio, Senhor Deus, e todos os membros, congregantes e visitantes dessa congregação, Senhor, que essa palavra, Senhor Deus, seja aprovada em cada coração, Senhor, que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor, até pelo erro, Senhor, que nós comemos com farinha seca, até pela engraçadinha lá, que comemos com pegadinho e farinha, Senhor, nós possamos ser gratos a Ti, nós possamos ser gratos a Ti, Senhor, porque quando nós agradecemos a Ti, a porta, Senhor Deus do Senhor, da gratidão, ela vai nos abrir a outra porta, Senhor. Assim como o Senhor abriu a porta, Senhor, da gratidão para quem ele veio agradecer pelo milagre da cura. O Senhor abriu essa porta, Senhor, a porta da salvação. Que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, nesta noite, por cada vida, por cada membro, por cada congregando, por cada visitante, pela liderança dessa igreja, Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, Senhor, neste lugar, porque, Senhor, a presença de Deus, Deus, para o menino está aqui. Vamos dar para Deus pela Tua presença, Pai, manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor, nesta noite. Meu Deus, que essa palavra seja para todos os nossos corações, e nós possamos seguir firmes e constantes até a Tua glória, meu Deus, meu Pai. Tudo isso nós queremos te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Canta, Jeová Jireh. Eu pedi tanto para cantar esse louvor hoje. Se não cantar, eu vou disciplinar vocês todos. Enquanto eles cantam, Jeová Jireh, irmãos, entregue a sua oferta a Deus. Aquilo que você quer entregar para Deus nessa noite, eu estou falando de dinheiro, estou falando em ti. Você pode entregar a sua vida a Deus, totalmente, 100% a Deus. Ah, não é 50, 30, 20, não é 100% para Deus. Oferte a Ele nessa noite, como gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer. Você vai cantar esse louvor, já vamos dar as bênçãos. Quero agradecer a Deus por cada irmão que veio aqui nesta noite, celebrar o nosso nome que Ele dá. Nas águas vou voltar.
Thank
geral, da Sara, Deus abençoe, né, da amiga da Gina ali, Deus abençoe a vida da pastora Suelen, Deus abençoe a vida do Rafael, a vida da minha cunhada também, que tomou esse trampolim grandemente, cunhada, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite. Faça assim com a sua mão. Irmãos, tem um bolo aí, irmãos, que custa apenas 0,800. 0,800. Jesus Cristo. 0,800. Esse aí foi especial. Você vai amar, você vai adorar de comer esse bolo. Eu comi um pedaço dele e tá uma delícia. Amém? Deus abençoe a vida do evangelista Augusto grandemente. E desde já nós mandamos um abraço na sua esposa também. A esposa dele é nossa família também. Faça assim com a sua mão nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós nessa noite, todos digam amém! Juntos! Juntos! Está encerrado. Fica para o meu bolo. Pega lá. Já. Não sai, irmãos. Tem um bolo abençoado, viu? Paz do Senhor.